Vamos começar uma campanha de RPG usando regras do D&D 5ª edição mesclado com regras da casa. A campanha vai seguir a linha de Bloodborne, Van Helsing, livros e contos de H.P. Lovecraft, entre outros jogos e livros do mesmo estilo. O mundo terá criaturas demoníacas, vampirismo, licantropia e entre outros. Será um RPG de investigação, mistério, obscuro, contendo batalhas, interação social e exploração. O jogo será ambientado no século XIX, na gótica era vitoriana, em uma Europa fictícia criada pelo mestre. A magia existe, porém pouco falada e temida. Ela é conjurada apenas por intermédio de itens mágicos. A sanidade é um estado mental de consciência existencial. Ela representa o controle, a estabilidade e a capacidade de racionalização do indivíduo. A sanidade também representa a capacidade do personagem de suportar e se proteger de choques emocionais arrebatadores. Aqueles que iniciam o jogo com um número alto de sanidade possuem uma mente forte. Eles são capazes de racionalizar coisas absurdas, afastar lembranças nocivas e repudiar visões devastadoras. Aqueles com pouca sanidade são mais frágeis e, portanto, são mais suscetíveis ao choque e horror que o conduz à loucura. Fiquem agora com o começo do jogo. E aí agora nós vamos rolar a sanidade e a gente põe no verde, né? Isso, pode rolar já. Vou rolar então. Rola um D10, né? Isso, um D10 mais 2. 10 mais 2. Comecei bem já. Não deu? Tá. O cara meteu 2 D10. O meu deu 10. Nossa, deu 3. Agora que eu vi que você deu 3, mano. Nossa senhora! Nossa, mano. Tá insano já. Você já começou parecendo insano um já. jogo RPG lá, que é o caçador do Renan, lá nessa história Elton. do Renan. Que bosta. Ah, tá. Então o seu deu depende 5. Eu tirei 3, aí eu somei 2, velho. Só. Tá, o Elton rolou 2 D10. Ah, rolei 2 D10. E ainda assim Nossa tirou 5. Senhora. Puta que pariu. Tá, bom, vou rolar e somar 2 aqui então no bagulhinho também. Nossa, minha vida foi uma mentira. Sempre achei que isso aqui fosse. Bom, enfim. O Everton tirou 1. Aê, tome essa então. Velho. Toma. Crítico. Aí. Nossa, eu peguei 10. Os caras são malsão, velho. Boa. Ah, eu vou começar essa porra drogada já, então. Pô, como é que você somou 2 no bagulho aí? Tipo, É só por mais 2. dadinho lá e Eu? dadinho lá e daí. Por mais Pra mim? 2. O Everton, o seu vai ser 2, vai ser 3 então, tá? Beleza. Bom, vamos lá? Vamos. Beleza. Pode começar o Elton falando do personagem dele. Tá. Bom. Julian Damon / Dorian Lambert, né? A gente vai ser conhecido, pelo menos num primeiro momento, como Dorian Lambert. A vida onde ele morava, Bergenworth, foi destruída pelas chamas. Houve um grande incêndio, né? Eu me inspirei no grande incêndio de Londres para criar isso daqui, e a família dele morreu. A órfã foi encontrado pela caçadora de recompensas Ariane, que o criou e ensinou a lutar. Aos 13 anos, começou a ajudar ela com caçando recompensas, né? Caçava todo tipo de criminoso, né? Ladrão, assassino, etc. Aos 16, ela apresentou ele ao Círculo de Sangue. O Círculo de Sangue é o grupo de caçadores do qual ela fazia parte. É um grupo secreto. E quem entra pro Círculo de Sangue só pode sair depois de morto, né? O Círculo caça todo tipo de aberrações, tipo coisas que o Julian ainda não conhecia, ainda chamado, ele ainda tinha o nome de Julian, que não sabia explicar, né? Tipo, eram seres que ele nunca tinha visto antes. No trabalho sentiu que não estava fazendo a coisa certa. Sim, numa vila de Hemlock, eles dizimaram a vida, mataram a vila, né? Mataram todos os habitantes da vila
E, tipo, eles tinham, né, a pele deformada, com escamas, e ele sentiu que não tava fazendo a coisa certa. Ele sentiu que eram pessoas, tipo, eles eram diferentes dos humanos, mas que eles não estavam fazendo nada de mal. Então, e ele decidiu sair, ele decidiu abandonar o círculo de sangue. A Ariane decidiu, como uma vez que você entra pro círculo, você só pode sair morto, ela atacou e decidiu matar ele. Ele só poderia sair morto de lá, pra sair do grupo. Eles lutaram, ela perdeu uma mão, ele perdeu um olho. E ele passa a ser perseguido pelo Círculo de Sangue desde então. O Julian foge para Lordran. Agora sim ele assume, né, o nome dele de Dorian. E arranja emprego num bar. No bar ele conhece um inventor, o Joshua York. E o Joshua é um exímio inventor e cria uma prótese ocular para ele. Tipo, ele não enxerga através dela, mas quem vê pensa que é um olho normal. Ninguém imagina que ele é cego daquele olho. E eles acabam virando amigos. Um dia o Joshua recebe um convite, né, para o chamado décima celebração da medicina e ciência da escola Martossilvana. E ele pede para o Dorian acompanhá-lo. É isso. O Dorian, depois da tragédia de Byrgenwerth, traumatizou ele, e desde então ele tem medo de chamas, né? Chamas grandes e intensas. Beleza. Renan? Meu personagem é o Paulo Bianco. Ele é um filho mais velho, ele de Domênico e Cornélia, que é uma família. Ele vem de uma família de imigrantes. Nasceu e cresceu numa zona, num bairro, né, de imigrantes, numa cidade portuária. Ele tem 3 irmãos e ele é o mais velho. A família dele, principalmente o pai, tinha grandes relações com uma organização chamada de Amatora, que entre os imigrantes é algo meio que visto como uma proteção contra a sociedade, que muitas vezes os discrimina, mas para todos os outros efeitos é muito visto como uma máfia pelo restante da sociedade. O pai do Domênico, o pai do Paulo introduziu ele na Amatora, e ele começa a fazer trabalhos para a máfia. Quando ele era jovem, o pai dele morre por motivos desconhecidos, e o corpo nunca foi liberado para a família. Depois da morte dele, a mãe dele, a Cornélia, ela começa a apresentar traços de demência, começa a perder a sanidade. O tempo passa e o Paulo começa a ver que os métodos da Amatora não são muito... ele começa a duvidar da correção, ou de que ele estaria fazendo a coisa certa. E um dia, no porto da cidade, ele estava junto com o irmão dele, fazendo vigia para a Amatora, quando ele viu o irmão dele ser basicamente abduzido. E foi uma experiência muito traumática, porque ele recorda coisas que ele não consegue compreender. Por exemplo, uma luz de uma cor que ele nunca viu, mas que se assemelha a uma luz violeta, e depois disso ele começa a ter medo de coisas relacionadas à cor violeta. A mãe dele piora ainda mais o quadro de demência. Ele começa a se aconselhar também com um padre chamado Dom Diego, que começa a compartilhar informações sobre ocultismo, exorcismo, paranormalidade. Ele começa a entrar cada vez mais nesse mundo, começa a procurar notícias, começa a querer participar de coisas que tem a ver com isso, para ver se ele consegue entender o que está acontecendo, o que aconteceu com o pai dele, o que aconteceu com o irmão, o que está acontecendo com a mãe. Nisso, a sua irmã do meio, Maria, ela começa a se relacionar com Edward Brewster, que é um membro de uma família rival. E a família Brewster, ela tem traços nazistas, xenófobos. E Paulo, então, se sentindo traído pela irmã, de certo modo, mas sendo muito leal e não querendo tomar nenhum tipo de partido, ou tendo um sentimento conflituoso dentro dele, ele resolve se mudar junto com a irmã mais nova dele e a irmã para Lordran. E chegando nessa nova cidade, tudo ia bem, até que Paulo começa a ter episódios que
fazem crer que ele está sendo perseguido por essa família Brewster. Bom, depois de tantos reveses, um evento que é um convite para a 10ª celebração da Medicina e Ciência da Escola Martô Silvana. Uma oportunidade única para o Paulo obter as respostas que ele tanto deseja. Ele tem uns 40 anos, ele tem um porte relativamente atlético pela idade dele, ele tem 1,80 m, olhos azul escuros, estilo um italianão mesmo, assim, tipo um Stallone da vida. Boa, é o garanhão italiano. Beleza. Daniel? O Dr. John Blackmore II, ele é filho de uma família rica, numa cidade, rica e influente de uma cidade relativamente grande. Ele desde cedo teve uma educação ótima, né? Foi treinado, foi tutorado, né, pelo Dr. Adrian, que foi o mentor dele, que era um médico, acabou influenciando ele também na escolha da medicina, né, para seguir. Ele aprendeu sobre tudo um pouco, né, artes, as artes marciais, música, funcionamento de armas, aprendeu tudo que ele pôde. Ele se formou médico, se especializou na anatomia humana e em cadáveres, né, na parte da medicina legista. Aí ele, nos estudos dele e tal, ele notou que certas coisas faltavam explicações, e isso levou ele a ter um certo interesse pelo sobrenatural, que muitas coisas ele não tinha realmente como saber ali dos materiais que ele estudava. Ele, por viver essa pressão dessa família dele, ele tentou sempre fugir do que a família gostaria que ele fizesse, e nisso ele caiu na noite, então ele frequentava bares, jogava, desenvolveu um vício em jogos, né, de azar, mas ele até que se dá bem nisso, porém isso levou ele a ter relacionamento com muitos tipos de gente, muitas pessoas diferentes, inclusive com o submundo do crime, onde ele acabou trabalhando também como médico, né, e também desenvolvendo substâncias entorpecentes. Ele tenta fugir da família, dessa tradição que ele não quer mais seguir, e ele acaba recebendo também o convite, né, para o congresso tal, na cidade de Lordran, e ele vai em direção a essa cidade para justamente se aventurar e ir atrás dos estudos do Dr. Silvana, que ele sabia que era um médico muito famoso, muito conhecido, e ele tem o sonho realmente de ser conhecido, seja pela medicina ou seja pelos jogos de azar e algo do tipo. O que ele desenvolveu, que é algo que marcou ele bastante, foi que uma das noites em que ele estava trabalhando com as substâncias que ele estava desenvolvendo para os criminosos, ele acabou inalando e ele teve uma alucinação. Ele só acorda no outro dia e lembra que parece que é uma alucinação para ele, que ele estava sendo perseguido por pequenos seres numa floresta com luzes piscando e tal, e isso marcou muito ele. Então, quando ele vê alguma semelhança, algo que é como um flash que passa na cabeça dele, ele entra nessa situação de paranoia, ele começa a lembrar dessa alucinação. Isso causa muito medo nele. É isso, é um cara que gosta de se intrometer nas coisas, ele gosta de apostar, gosta de blefar, gosta de conversar bastante. Quer ser o centro das atenção, metidinha no básico. É isso aí. Bom. Everton? Bom, meu Hart Collins, ele tem 25 anos. Uma peculiaridade dele, então, é que ele se recusa a usar armas de fogo e bomba. Ele acha que esses recursos são meio barulhentos e tal. E ele é um cara extremamente cético, então ele não acredita em nada sobrenatural até então. Tá? Ele mora na cidade de Lordran, na parte leste, que é a parte mais pobre. O pai dele é alfaiate, a mãe dele é uma dona de casa. Eles têm um casal de filhos, sendo o Hart mais velho e a Kate a mais nova. A Kate é uma médica e o Hart seguiu o pai dele é alfaiate, então ele seguiu a carreira como alfaiate. E num certo momento na história do Hart, ele teve um episódio onde o Andark, que é o mestre dele, né, que tem um dojo, o mestre dele é vigilante, ele apanhou na escola e o Andark viu o Hart apanhando
e com isso ele viu a garra que o Hart tinha, porque toda vez que ele caía, ele levantava de novo. O Andark então espantou os caras, né, afugentou os caras, e viu potencial no Andark, no Hart para ser treinado. Então o Hart começou a treinar aí no dojo do Andark, né? E o Andark ele sempre foi vigilante, assim, desde o começo que ele mora em Lordran. E aí ele tinha um outro aluno também, chamado Troy Magnus, e ele também era muito bom no que ele fazia na parte do treinamento e tudo mais, né? Ele era mais rico assim, mas eles tinham uma certa rivalidade. Essa rivalidade fez com que os dois ficassem muito melhor que os outros alunos, um querendo ficar melhor que o outro, entre Hart e entre Troy. E o Andark aproveitou disso para motivar ainda mais eles, e viu muito potencial para ele não estar mais atuando sozinho como vigilante. E aí ele treinou o Hart e o Troy para isso também. Então eles já têm um certo treinamento aí, eles combatem o crime durante a noite, e os três vão todos mascarados aí no caso, tá? A irmã dele namora um médico, e ele viu essa oportunidade aí de invadir a casa do cara para saber quem era o cara, e ele ficou desconfiado, ele é super protetor com a família dele. Então ele invadiu a casa do cara para tentar descobrir quem que ele era, tal. E ele, no momento que ele estava lá, ele viu uma carta do Dr. Sylvanas chegando, né, uma carta do evento, e ele não pensou duas vezes para ir lá nesse evento também. Então ele vai pro evento para descobrir o que vai acontecer lá. Ele vai se passando pelo Joseph, no caso Joseph Carey, que é o namorado da Kate, né? Bom, o que mais? Acho que basicamente, deixa eu ver, ele avisou o Andark também que ele vai, né? Mas basicamente ele é isso, ele é um vigilante aí que... E o medo dele? O medo dele é a solidão. O medo dele é ficar sozinho. Então toda vez que ele vai dormir aí e tal, ele coloca a cabeça no travesseiro. Ele sempre tem medo, como ele é um cara muito família, tal, gosta muito da família dele, e ele gosta também de estar com os amigos, os vigilantes, né, treinando. Por mais que tenha rivalidade com o Troy, é uma rivalidade aí que é meio saudável, tal, mas é uma rivalidade comum. O medo dele é ficar sozinho, não ter ninguém. Bom, basicamente é isso.